Quantos aqui nos visitam? Tem algum visitante essa manhã? Quem for visitante, por favor, levante sua mão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Sintam-se em casa, vocês estão na casa de Deus. Somos uma família que louvamos a Deus, que agradecemos a Ele, celebramos juntos, ceiamos juntos, nos reunimos juntos. Vocês são sempre muito bem-vindos, amém? É sempre uma experiência maravilhosa vir para a igreja de manhã, eu gosto. Na verdade, eu gosto de vir para os dois cultos. São experiências completamente diferentes, né? O culto da manhã parece um culto mais intimista, né? A gente tem um outro tipo de sensação. Na vida pastoral a gente se confronta com algumas situações, e a mais comum que eu e a pastora temos enfrentado nos últimos tempos são pessoas que nos procuram e geralmente falam as mesmas coisas. Elas geralmente falam: eu me sinto deslocado. Essa é uma queixa comum e eu sei que os pastores se identificaram com essa frase. Eu me sinto deslocado. Às vezes eu sinto que eu passaria invisível pela comunidade e ninguém olharia para mim. Às vezes eu sinto que eu estou há 4 anos esquentando os bancos da igreja e ninguém me nota. Às vezes parece que eu estou frequentando a igreja há tantos anos e ninguém nunca me chamou para fazer nada. O Espírito Santo, ao longo dessa semana, quando conversou comigo para esse texto, para essa situação, para o que ela quer falar, para o que a palavra de Deus quer dizer para a gente, Ele me trouxe à memória algumas coisas, e a riqueza dessa palavra, é por isso que eu quero a atenção total da igreja, e a concentração de vocês absoluta na palavra de Deus, é porque há muita riqueza nisso. Ela vai servir tanto para você que tem esse sentimento, como para você que talvez esteja passando por um momento muito difícil, você esteja num dilema de fé, você está num período de transição, você está num período de estagnação, você está sentindo que existe alguma coisa que precisa ser rompida para que você precise avançar. Essa palavra é o que o Espírito Santo de Deus quer falar a você essa manhã, amém? Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: você precisa se movimentar. Você precisa. Quem não tem ninguém do lado, diga para você mesmo: você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. O Espírito Santo vai falar de formas diferentes a cada um de nós, na mesma palavra, mas eu quero que vocês guardem essa frase como um adesivo que vai ser pregado na camisa de vocês, um bottom. Você precisa se movimentar, você precisa se mexer, você precisa atuar, você precisa caminhar, você precisa correr, você precisa voar. Você precisa disso. Abram a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Vamos ler até o versículo 40 juntos. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Passagem muito conhecida da gente. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Pode passar, não? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem. Ele lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo?
Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo uma passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem um profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não mais o viu, e cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades às quais passava. Aleluia! Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, louvamos o teu nome. Senhor Jesus, engrandecemos o teu nome. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Fala conosco, Senhor Espírito Santo de Deus, fala conosco. Usa, Senhor, a voz do teu servo. Usa, Senhor, os recursos do teu servo, para que a tua mensagem chegue de forma impactante, penetrante no coração de cada irmão aqui, para que haja movimento, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja um mover espiritual sobre essa comunidade, para que haja um mover físico, espiritual, psicológico sobre essas pessoas que estão aqui essa manhã, para que o teu poder seja manifesto, para que o teu nome seja conhecido, para que nós venhamos a ver esses bancos lotados de pessoas sedentas por conhecer a tua palavra e terem suas vidas transformadas, em nome de Jesus, amém, amém. Tudo aqui remete a movimento, tudo. Por isso que o tema dessa mensagem é: você precisa se movimentar. E é engraçado, quando o Espírito Santo quer conversar com a gente, ele conversa com a gente ao longo da semana inteira. O livro de Atos é hoje o meu livro favorito da palavra de Deus, e é o da pastora também. E mesmo sem saber sobre o que eu ia pregar, ela conversou comigo sobre Atos, e disse: Deus tem falado profundamente comigo sobre Atos, e Deus falou comigo profundamente sobre Atos, porque Atos é um livro de movimento. O que significa Atos? Nós estamos passando no evangelho de livros com nome de discípulos: Mateus, Marcos, Lucas, e a gente vai num livro chamado Atos. Atos significa o quê? Ações, feitos, realizações, movimento. Aquela igreja estava se movimentando. Eu costumo dizer que o livro de Atos é um livro que não terminou, ele continua acontecendo, e ele só vai terminar quando Jesus voltar. Porque está acontecendo, o movimento está acontecendo. Ele é um livro de transformação, ele é um livro ágil, ele é um livro que está mostrando que ninguém perde tempo, ninguém perde tempo, ninguém está perdendo tempo. As coisas acontecem muito rápido. A gente leu 13 versículos, e em 13 versículos aconteceu tanta coisa que você fica: meu Deus, o cara estava andando e depois não sei para onde, batizou e foi, ele foi arrebatado. E eu quero esmiuçar cada partezinha desse texto com vocês, para que de forma muito significativa o Espírito Santo te incomode muito, para que você se movimente, para que você se movimente. Eu amo pessoas que sabem obedecer. Eu queria ter sido um filho que obedecia muito. Eu queria ter sido, minha vida teria sido muito mais fácil se eu fosse uma pessoa que meu pai dissesse assim: ó, pegue o pano, eu pegasse o pano. Limpe a casa, eu limpo a casa. É por isso que hoje, casado, eu costumo fazer isso quando a pastora pede. Pegue, eu pego. Eu não reflito, eu pego. Amor, pegue ali plantando maneira, eu planto. Não há debate. Porque eu questionei durante muitos anos muita coisa. Uma boa parte do meu caminho para a ciência se deu por causa disso, porque eu gostava de questionar. Meu pai dizia assim: faça isso aqui, mas por que eu devo fazer isso? Porque eu quero. Ah, tá bom, pai. Eu sempre questionei, mas eu acho lindo pessoas que pegam e obedecem, simplesmente obedecem.
O nosso texto aqui em Atos fala de um cara que automaticamente obedeceu a ordem. O anjo do Senhor procurou para ele e disse o seguinte: caminhe, meu filho, ande. Para onde? Ele perguntou? Não. Mas para que eu vou sair caminhando? Não perguntou. Ele disse o seguinte: você vai pegar uma estrada para Gaza. Só para vocês terem ideia, são 96 quilômetros até esse lugar. Você vai até Gaza. Por quê? Ele não perguntou. Ele simplesmente foi. Eu amo gente assim. Eu acho bonito quem é desse jeito. O tema dessa pregação tem tudo a ver com esse tipo de comportamento. Pessoas que realizam, que se movimentam, que agem sem um propósito claro, sem alguém necessariamente dizer por que ele tem que fazer isso, sem um questionamento, sem um motivo maior. Elas simplesmente obedecem. Esse é o primeiro ensinamento que esse texto está dizendo para a gente. Vamos entender quem é essa figura que está agora aparecendo para a gente. Filipe. Filipe é um nome que no latim significa amigo do cavalo. Vocês sabiam disso? Filipos é alguém que gosta de cavalo. A gente pode traduzir livremente como alguém que gosta de velocidade, alguém que gosta de animais. O Felipe é aquela pessoa que ela é selvagem. O Felipe é uma pessoa intrépida, amigo do cavalo, livre. Quando vocês imaginam um cavalo, o que é que vocês imaginam? Livre, imponente, rápido, ágil, forte. Esse é Filipe. Quem é Filipe? Filipe, 2 capítulos atrás desse texto que a gente está lendo, em Atos 6, ele foi escolhido como um diácono. Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos. Por quê? Porque os discípulos estariam pregando a palavra e os diáconos estariam cuidando das pessoas. Os diáconos cuidavam da parte social, da parte rotineira, porque as demandas dos discípulos eram muito grandes. Mas a gente já viu aqui no versículo 40 que Filipe estava pregando para todo mundo. É cuidando e pregando, é pregando e cuidando, é agindo, é se movimentando. E você hoje vai gravar uma coisa: você precisa se... Que palavra? Vamos falar forte. Você precisa se movimentar. E o anjo disse para ele: se movimenta, sai, anda. E eu acho interessante que o anjo não deu tempo para que Filipe procurasse uma companhia. Eu disse para vocês que são quantos quilômetros para onde ele ia chegar? 96. Vocês querem comparar o que é 96 quilômetros? Eu vou explicar para vocês. 96 quilômetros é daqui, exatamente daqui, até a Ágape Horizonte, a pé, e voltar. E ainda faltar 2 quilômetros. É muito, é pouco? Se de carro é demorado, é aqui até a Ágape Horizonte a pé e voltar. São uma caminhada de 21 horas, ainda faltando 2 quilômetros. Ainda está faltando. São 94 quilômetros. É uma caminhada gigantesca. Filipe não teve tempo para pedir ninguém para estar com ele. Filipe não teve como pedir uma companhia. Porque você viajar acompanhando, conversando com alguém é bom, né? Você está andando aqui na estrada, vocês batem papo, fala sobre os outros, fala sobre você, fala sobre o tempo, fala sobre algo que você está vendo no meio do caminho. Mas aquela caminhada era uma caminhada solitária. Era uma caminhada solitária. Era uma caminhada em secreto. Às vezes o Senhor vai falar com você e vai te dar ordens que são só suas. O Senhor vai dizer para você: você precisa se movimentar. E essa movimentação não é você e sua esposa, não é você e seus filhos, não é você e seu namorado, não é você e seu trabalho. É você, somente você. Ele quer que você se movimente. O anjo poderia ter dito: arruma alguém e vai caminhar 96 quilômetros, vai para Gaza, vai para a estrada de Jerusalém, que lá eu vou falar contigo. Não, ele disse: agora, bora, sebo nas canelas, sai. E ele saiu andando. 20
21 horas de caminhada. 21 horas de caminhada. Que chato. Deve ser muito chato. A gente quer saber para onde a gente vai. A gente quer informações sobre as nossas missões. A gente quer companhia. A gente quer mimo. A gente quer motivos para estar fazendo as coisas. Eu não me enquadro nesse ministério. Essa igreja não me agrada mais. Aquele pastor é muito frio. Eu sinto todo mundo muito omisso. A gente espera a mudança da nossa esposa. A gente espera a mudança do nosso marido. A gente espera o comportamento positivo do nosso filho. Mas o texto está dizendo: movimente-se você, Felipe. Você. É para você que eu estou falando. Movimente-se você. Movimente-se você. Deus pediu uma caminhada solitária. Se ele estivesse escutando uma música, seria maravilhoso. Eu escutando um rádiozinho 21 horas, estava de boa. Mas não tinha rádio. Não tinha nenhum tipo de distração. Era Felipe e os pensamentos dele. Às vezes o Senhor te leva para caminhar sozinha. Sozinho. Só você e seus pensamentos. 21 quilômetros talvez sejam 21 anos que você esteja nisso. 21 dias, 21 horas. Talvez sejam anos, semanas que você fica sozinha, sozinho no seu pensamento. E uma voz te diz: se movimente, se movimente. Saia dessa inércia. Caminhe, caminhe. Para onde? Caminhe. Só como um comparativo, quando o Senhor fez a convocação de Abraão, Ele disse: vá à terra que eu vou te mostrar, porque lá tem leite e mel. Por informações preciosas. Para Filipe não teve isso. Caminhe, vá para lá. E é engraçado quando a gente pensa nisso, porque no final do texto vocês vão ter algumas reflexões comigo. Deus poderia ter feito simplesmente Filipe ter sido arrebatado. A gente não leu agora há pouco? Filipe foi arrebatado. Por que Deus simplesmente não pegou ele e levou ele para outro lugar? Porque às vezes o Senhor quer que você tenha uma caminhada solitária. Ele quer te ver caminhando. Ele quer te ver se movimentando. Ele quer acompanhar teus pensamentos durante a caminhada. Ele quer ver quais são as reflexões acerca de você mesmo. Porque quando você está sozinho, querido e querida, você pensa sobre você. Quando você está sozinho, você começa a pensar sobre você. O pensamento sobre o outro desgasta. E você começa a pensar só sobre você. É aquela individualidade boa, onde você começa a pesar aquilo que você fez de bom ou fez de mal, aquilo que você tem faltado, aquilo que você tem feito em excesso. É uma caminhada exaustiva. 96 quilômetros. Você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. Só para dizer para vocês como é a paisagem. A paisagem é uma paisagem desértica. Ali é um deserto desconfortável, quente, seco, ruim. Às vezes a caminhada é solitária e é no deserto. Às vezes o Senhor simplesmente diz: vá no deserto sozinho, sozinha, 96 quilômetros, sem perguntar, sem reclamar, sem murmurar, sem maiores informações. Você precisa se movimentar. Se movimentar. Eu preciso caminhar sozinho. Eu preciso caminhar sozinho. Companhias são presentes, certo? Toda companhia é um presente. Mas a gente está vivendo um período onde as pessoas são viciadas em companhia. Tem gente que se casa só para não ficar sozinho. Eu conheço gente assim, vocês conhecem. Eu vou casar com o primeiro que tiver porque eu estou sozinha. Eu acho que para mim já deu. Eu preciso de um casamento. Eu preciso de um relacionamento. Eu vou ter amigos péssimos, mas eu não quero ficar sozinho. Meus amigos nem são tão bons assim. Eles não são nada, somam na minha vida. Eu só não quero ficar sozinha. Eu só não quero caminhar esse deserto da vida sozinho. Então eu boto qualquer pessoa dentro da minha vida e vai comigo ali na caminhada. O Senhor está ensinando para a gente que às vezes é melhor caminhar sozinho. Às vezes é melhor caminhar sozinho. Às vezes é melhor passar pelo deserto sozinho. Porque Deus tem um ensinamento para a gente. Então nós estamos acompanhando esse personagem.
E esse personagem está caminhando 96 quilômetros e ele vê uma carruagem. Que coisa estranha para se ver numa estrada. Uma carruagem. Se o texto está destacando isso, é porque o texto está dizendo o seguinte: provavelmente Filipe não viu mais nada, ele só viu o deserto, mas ele chamou a atenção uma carruagem. E aí o anjo disse para ele o quê? Corre, corre. Nós estamos no segundo momento do nosso movimento. O primeiro foi o quê? Anda. Agora o anjo disse o quê? Corre. Agora é momento de correr. Ele viu alguma coisa apontando lá, e o anjo disse: é hora de correr, compadre. E lá foi Filipe correndo. Correu, correu, correu. O nome dele tem tudo a ver, né? Amigo de cavalo. Uma carruagem é puxada por... é muito mais rápido do que um ser humano, não é isso? Então tu imagina você caminhar, você 96 quilômetros, e ainda ter que correr atrás de uma carruagem. Tem crente que está sentado no banco reclamando só porque o pastor não vai lá e passa a mão na cabeça dele. Murmura, reclama, faz grupinho, faz reclamação, simplesmente porque ninguém chega para mim e me chama de querido. Esse cara foi chamado por um anjo para caminhar 96 quilômetros. E quando viu sua caminhada, ele ainda teve que correr atrás dos cavalos. E ele não sabia por quê. Que loucura! Corre atrás da carruagem. E ele correu atrás da carruagem. Eu imagino já a exaustão e a cabeça de Filipe dizendo: por que eu estou correndo, meu Deus? Eu vou correr, eu vou chegar na carruagem. Ah, meu Deus. Ele reclamou, gente? Não. Ele murmurou porque os pés dele estavam doendo? Não. Ele, durante o pensamento dele, verborrajou, gritando: por que eu estou correndo agora, se eu estou cansado? Não. Por que essa carruagem? Não. Muitos da gente teriam dito assim: Jesus, é melhor essa carruagem estar parada e eu encontrar ela. Por que o Senhor fez, além de eu andar, eu correr atrás de uma carruagem em movimento? Porque às vezes as coisas que é para você fazer, o que Deus tem reservado para você, está caminhando e você precisa correr ao encontro delas. Elas não vão vir ao seu encontro. Existem coisas que virão ao seu encontro, mas existem coisas que você precisa se movimentar para chegar até elas. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando ou não? Quem entendeu, diga amém. Ontem eu vi o testemunho de uma jovem. 5 anos eu me preparei para chegar ao meu objetivo. Eu já vi testemunho de mulheres. Eu orei 4, 5, 6, 7, 10 anos pelo meu marido. Eu orei 15 anos pelo meu filho. Eu orei tantos anos pela minha esposa. Eu conheço um conhecido que orou anos para que a esposa voltasse a ele. Existem coisas que você precisa correr para chegar até lá, porque elas podem passar e o propósito não vai se cumprir. Amém? Esse foi o chamado do anjo: corra. E quando ele correu, ele viu uma figura dentro da carruagem. E essa figura não tem nome. Essa figura se chama um eunuco etíope. Vamos explicar para vocês o que é um eunuco etíope. Um etíope é um africano, é um negão africano, dentro de uma carruagem, com feições muito estranhas. Por quê? Porque ele era um eunuco. O que é um eunuco? Eunuco é uma pessoa castrada. Eunuco é um homem pela metade. Eunuco é uma pessoa que perdeu algo muito significativo para si. E em nome de Jesus, entendam o significado espiritual que isso tem para vocês. Entendam. Poderia ser qualquer um naquela carruagem. Poderia ser um judeu, mas era um etíope. E um etíope com traços bem afeminados, porque ele infelizmente foi obrigado a se tornar um eunuco. Ele era um homem muito importante.
Ele trabalhava diretamente na contabilidade, na administração da rainha. É por isso que eles precisavam ser desse jeito, para que não houvesse qualquer investida de outra natureza. Então eles tinham que se tornar assexuados forçadamente, para que eles pudessem exercer essas atividades. Um homem pela metade. E isso bateu na minha cabeça. Um homem pela metade. Por que é que Deus fez ele falar com o homem pela metade? Às vezes Deus vai colocar no seu caminho pessoas que estão quebradas, destruídas, pessoas sem nome, pessoas que não têm um cargo importante. Eu quero olhar agora para o eunuco. O eunuco é uma pessoa pela metade. O eunuco é uma pessoa partida. O eunuco é uma pessoa que está quebrada. O eunuco é uma pessoa que está faltando alguma coisa. Ele não é olhado por todo mundo como alguém normal. Ele é olhado como alguém estranho. Fisicamente ele é estranho. E sendo um etíope, pior. A margem de olhar para ele, do preconceito acerca dele, é muito maior. Figura estranha, dentro de uma carruagem. E o anjo disse: corre, corre. E ele correu e viu aquela figura. A nossa caminhada no Evangelho é isso. Nós somos pessoas quebradas. Muitos aqui são pessoas pela metade. Muitos aqui não têm nome. Você é só aquela que adulterou há tantos anos atrás. Você é só aquele que tem uma crise infinita no seu casamento. Você é só aquela pessoa que não deixou nada perdido. Nada que você bota a mão você consegue levar para frente. Você é aquele que fala em empresas. Você é uma pessoa que deixou alguma coisa para trás, muito importante. Você é aquela que a quem você ama está muito longe. E você tem que conviver com isso diariamente. Pessoas pela metade. O Evangelho é sobre pessoas que perdem. Não existe Evangelho sem perca. Guardem isso. Não existe Evangelho sem perca. Não existe palavra de Deus, não existe transformação de vida onde a pessoa não vai deixar alguma coisa para trás, ou onde ela já chegou quebrado, sem nada, às vezes só pela metade. Esse eunuco etíope, essa era a pessoa, ele era essa pessoa, dentro de uma carruagem. O anjo dá ordem para Filipe correr e se encontrar com uma pessoa quebrada, um homem pela metade. Um homem pela metade. Eu já fui um homem pela metade, com muita coisa para ser resolvida, para ser consertada, para ser ajustada. Mas a carruagem não para de correr. A carruagem não vai parar de correr. Você tem que corrigir a rota da sua vida enquanto a carruagem está andando. Você tem que refletir acerca de si e procurar as respostas necessárias para a transformação da sua vida, às vezes dentro da carruagem, às vezes caminhando, mas você precisa se movimentar. Há uma pessoa fora da carruagem se movimentando, e há uma pessoa dentro da carruagem se movimentando, porque a Bíblia diz que esse homem estava lendo uma passagem muito interessante da Bíblia. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Isaías 53, versículo 7. A mídia vai me ajudar. Isaías 53, versículo 7. Era isso que o etíope estava lendo. Ele foi oprimido e afligido, contudo, ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Como ovelha, ele ficou muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Vai 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Vai para o 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência e nem houvesse engano nenhum na sua boca. Era isso que o etíope estava lendo.
Eu acho engraçado, interessante e triste quando nós temos um probleminha e a primeira reação da gente é: eu não vou mais à igreja. Hoje eu não vou. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheci gente que não foi para a igreja por causa de um problema numa roupa. Estou mal, o dia não foi bom, semana não foi legal, eu não vou à igreja. Ah, eu tive uma treta com a irmã fulana de tal, a gente na semana bateu uma cabeça numa conversa num grupo da igreja, eu não vou para a igreja. Estou sentindo a igreja meio fria, preciso de uma igreja mais avivada, eu quero o fogo comendo aqui descendo, eu não vou mais para a igreja. Vi a pregação do pastor fulano importante da internet, eu me sinto mais edificada vendo esse homem no YouTube do que na minha comunidade. Eu não vou mais à igreja. É só o que a gente escuta. Eu não sirvo em ministério nenhum porque ninguém me chama. Eu não vou para esse culto. Eu sou casado, mas eu não vejo interesse nenhum estar indo para o ministério de casais um sábado à noite. Tem coisa mais importante para fazer. Eu não vou à igreja, não há nada que eu preciso fazer. Tem um ministério de homens, tudo bem. É que dia? Ah, é numa sexta-feira. Ah, é num sábado. Eu não vou. Eu não preciso ir para a igreja. Eu fico na minha casa. Preciso do meu momento de lazer também. Ué, é um direito, pastor. Eu tenho direito ao meu lazer. Eu tenho direito a estar com a minha família. Primeiro lugar, eu só não disse que primeiro lugar é a família. No primeiro lugar eu vou para a minha família. Se sobrar, eu vou para a igreja. Aí domingo eu já vou para a igreja. Então é o dia reservado que eu tenho para a igreja, é meu domingo mesmo. E tá bom demais. E ai do pastor se não me cumprimentar, que eu nem vou mais domingo. Vou fazer cara de birrento, vou ficar lá atrás, com a carinha com beiço. Nós estamos falando de um homem quebrado. Sabe de onde é que ele está vindo? Ele está voltando de Jerusalém. Vocês querem entender o que está acontecendo? Esse homem estava voltando de um culto. Ele ouviu o que acontecia em Jerusalém, que a palavra-chave em Jerusalém, que lá era o lugar sagrado, que lá era o lugar da bênção, que lá era o lugar onde Deus falava. E ele foi até Jerusalém. Movimento. Esse etíope saiu de lá de onde ele estava. Ele era um eunuco, ele gozava de privilégios, mas ele pegou uma carruagem e foi buscar a Deus em Jerusalém. Homens de Deus, quando eles estão partidos, quando eles estão quebrados, quando eles estão sofrendo, mulheres de Deus, eles estão na casa de Deus. Eles não vão para o bar, eles não vão para a internet, eles não vão para a confra dos amigos da empresa, eles vão para a casa de Deus. Eles não vão buscar abrigo no braço de outra mulher. Ela não vai buscar abrigo vendo bobagem, cultura inútil, streaming. Ela vai para a casa de Deus. Homens e mulheres que estão quebrados, vocês precisam urgentemente estar na casa de Deus. Se movimente. Se movimente. Guarde que o Espírito Santo quer falar para você essa manhã. Como ovelha, ele não abriu a boca. Muita gente entende de diversas formas essa passagem. Eu entendo que Jesus não murmurou. O eunuco estava lendo Isaías, dizendo que Jesus se entregou sem reclamar. Jesus se movimentou. Era um homem correndo do lado de uma carruagem em movimento, com outro homem lendo sobre outro homem que entregou a sua vida. Tudo aqui é movimento. Atos é movimento. Jesus se movimentou, o eunuco se movimentava e Filipe se movimentava. E você está parado por quê? Meu Deus! Por que você está parada? Por que você murmura? Por que você só reclama? Por quê? Ao invés de se movimentar e correr atrás de carruagens, você fica sentada, o anjo te chamando, e você fica reclamando, murmurando,
fofocando, entrando na carne. Homens e mulheres de Deus, quando estão partidos, quando estão feridos, quando lhe falta algo, quando ele se vê como algo esquisito. O eunuco era praticamente uma criatura, ele não era um ser humano por completo. Eu sou historiador, como os irmãos sabem. Na faculdade de História, quando a gente vai estudar as civilizações antigas, a gente tem um trabalho muito grande para trabalhar sobre esse tipo de serviçais. E o eunuco é uma categoria que a gente estuda profundamente, profundamente, os papéis desses indivíduos. Eles eram praticamente criaturas, seres mágicos, seres importantes, mas seres meio que místicos. E esse cara estava lendo o profeta Isaías numa carruagem. Ele trabalhava para a rainha. Vocês estão entendendo o tamanho disso? Vocês entendem a dimensão disso? E a gente se acomoda. E a gente se acomoda. Às vezes de onde você veio fala muito mais do que o seu nome. Às vezes de onde a sua origem, às vezes o que você realizou fala muito mais do que o seu nome. Talvez se a palavra de Deus tivesse dado um nome para esse etíope, a gente não se focaria tanto no fato dele ser um etíope e um eunuco. Talvez ela tivesse dado nome para ele, o nome dele fosse Jó, a gente se apegaria a Jó. Mas ele não quis dizer o nome dele. O texto quis dizer simplesmente que ele era um eunuco etíope, um africano com traços feminizados, que era cortado, que tinha sua masculinidade castrada, que tinha suas potências reduzidas, que era uma pessoa inferior, um ser humano quebrado. E um ser humano quebrado faz o quê? Ele busca Deus. Esse livro é um livro de movimento, ele é um livro de movimentação, ele é um livro de ação. Não tem espaço aqui para gente mole, não tem espaço aqui para gente frouxa. É engraçada a lógica do mundo, né? A lógica do mundo é assim, ó: você tem que ter um nome, você tem que ter algo que você conquistou, e você tem que ter algo que você realizou, para você se tornar alguém observado, alguém querido, alguém amado, alguém a ser perseguido numa carruagem. Porque as pessoas vão que nem malucos perseguindo o Neymar atrás do carro dele. Quando ele para, elas vão gritar pelo feito dele. E quando a gente lê um capítulo como esse, um texto como esse, a gente enxerga que a lógica do evangelho é completamente diferente. Nós temos uma pessoa que não tem nada para ofertar, que é um homem quebrado, que é uma pessoa de uma raça que não é tão querida, que está voltando de Jerusalém para buscar a Deus, e essa pessoa não tem nada para ofertar, nada. Você precisa se movimentar, porque você precisa perseguir carruagens, para olhar para pessoas dentro de carruagens, às vezes pessoas que não têm nada para te ofertar, nada. Pessoas vistas como marginalizadas pela sociedade, como menores, e você precisa dar atenção a elas. Filipe nem perguntou. Talvez um anjo dissesse para ele: você vai encontrar uma carruagem, vai estar lá um etíope eunuco, e você vai papear com ele. O objetivo não era esse. O objetivo é aprender durante a caminhada, e você vai aprender durante a sua caminhada, que você vai visitar pessoas, e essas pessoas geralmente são as pessoas que ninguém quer. Quer lotar os bancos dessa igreja? Comece a falar com aqueles que ninguém quer, que ninguém olha, que não é bonito estar sentado numa cadeira, que para a foto da igreja pode provocar uma polêmica. Os eunucos que estão por aí, esse eunuco estava lendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Eu guardo isso e me comovo e me envergonho. Onde é que nós erramos? Em que momento nós erramos?
Qualquer pequena fagulha nos faz nos afastar da presença de Deus. Qualquer pequena fagulha nos faz nos afastar daquilo que Deus tem para nós. E nós, ao invés de corrermos em direção daquilo que pode mudar a nossa vida, a gente para de caminhar. A gente deixa a igreja de lado, a gente deixa os ministérios de lado, a gente deixa os nossos irmãos do lado, a gente deixa os propósitos que Deus tem para a nossa vida de lado. A gente simplesmente abandona. Eu quero dizer uma coisa para você que diz que é tímido, ok? Mas pastor, eu sou tímido. Timidez é uma das atitudes mais egoístas que existem. Amém? Nossa. O arrogante, o vaidoso é tão cruel quanto o tímido. Porque o tímido é vaidoso. O tímido não quer falar porque ele tem medo de ser exposto. E ele se acha tanto para si mesmo, que ele diz, se eu for aparecer e alguém fazer algum comentário ou rir de mim, eu vou me envergonhar e não vou mais falar nunca mais. Para que pessoa para se amar mais do que essa? Para se adorar mais do que essa? Eu não me exponho, porque eu sou tímido. Ora mais. Você é um vaidoso. Você se ama. Só que ao invés de você se amar para os outros, chamarem, você se ama para você mesmo se adorar. Você é objeto do seu culto. O tímido, Apocalipse fala sobre isso. Os envergonhados e tímidos, ai de vocês. Timidez não é desculpa para nada. Timidez é arrogância. Timidez é você dizer, eu não quero me expor, eu não quero correr, eu não quero caminhar, eu não quero me encontrar com ninguém. Eu vivo muito bem me bastando. Aqui ninguém me mexe, aqui ninguém me machuca. É por isso que tem gente que frequenta 20 anos de igreja e você não sabe nem o nome da pessoa. Aí sabe o que ela faz? Ela é tão cruel que quando você vai falar, ela diz assim, ó, nenhum pastor nunca falou comigo. Acabou. Ninguém nunca me procurou. A líder do ministério não foi ligar para mim, não me botou no grupo, e eu estou aqui há 20 anos. Meu irmão, se você está há 20 anos numa igreja e ninguém te nota, a culpa é sua. É sua. Corra para você ver como alguém vai te notar. Dá 3 piques aqui. Dá. Quando começar o louvor aqui, dá 3 piques, 3 pulinhos, dá glória a Deus. Vá nos eventos da igreja. Vá na reunião das mulheres, vá na reunião dos casais, vá na reunião dos jovens, vá servir aqui quando estiver presente na cantina. Num instante você é notada. Eu lhe garanto, seu nome e sobrenome vai ser decorado. Mas não, ninguém quer movimento. Quer reclamar para o pastor? Pastor, o senhor tem cara de bonzinho, vou reclamar para o senhor. Seu pastor tem uma cara fofinha, vou reclamar para ela. Aqui, olha, estou há 15 anos, ninguém me nota, ninguém. Porque é assim, você pode sentar aqui que ninguém vai encher o nada, ninguém vem atrás de mim. Aí eu só estou aqui mesmo porque eu gosto aqui da palavra, acho louvor bonito. O etíope estava lendo um texto de 700 anos atrás, que falava sobre alguém que se entregaria, que se movimentaria, que faria isso por livre e espontânea vontade. Ele se movimentaria em favor de muitos. É isso que o etíope estava lendo. Esse é o resumo do evangelho. Porque Filipe olha para ele e diz assim, você está entendendo o que você está lendo? Filipe falou isso assim, ó, vou dizer a cena, certo? Está aqui a carruagem, correndo. Filipe, você está entendendo o que você está lendo? E aí o etíope disse, entra aqui e me explica. Entra. Se você me explicar, eu vou entender. E aí vem a mágica do evangelho. Ele explicou. Eu imagino Filipe contando o nascimento de Jesus, contando o plano da salvação, contando o que Deus podia fazer na vida dele, dizendo para ele o quanto era importante ele entender aquilo, e que era lindo ele estar voltando de Jerusalém, porque ele estava se movimentando, buscando a Deus, e como Deus tinha um plano na vida dele, porque ele estava lá na cidade dele, e um anjo disse para ele, ande, corra, persiga aquela carruagem. Tudo aquilo foi só para encontrar uma pessoa, só, tudo aquilo. E o etíope escutando aquilo, dizendo, há salvação para mim.
Mas eu sou pela metade. Eu sou quebrado. Eu nunca vou ser igual a esses homens aqui, ó. Eu não tenho nem... Está entendendo? Eu não tenho músculo para isso. E Filipe dizendo: há salvação para você, há mudança de vida para você, há um plano de Deus na sua vida. Você já está buscando a Ele, você está lendo a palavra dEle, e eu vim aqui para te explicar. Sabe o que é que o etíope fez? O etíope não perdeu tempo. Eu conheço gente de igreja que frequenta 10 anos, 3 anos, e diz assim: estou há 3 anos na igreja, e o irmão se converteu. Estou quase lá. Um dia vocês vão ver. Um dia vocês vão ver. Eu vou levantar a mão. Tem um pai de um amigo meu que eu fiquei criança, adolescente, adulto. Ele morreu dizendo isso. Um dia vocês vão me ver dando um testemunho lá na igreja. Um dia vocês vão ver. Quando eu me converter, ele morreu na mesa de um restaurante, infartado, comendo. Um dia vocês vão me ver dando um testemunho. Um dia eu vou me converter. Um dia eu vou aceitar Jesus. Um dia. Esse homem automaticamente disse assim: isso fez significado para mim. Aí eles avistaram um riacho, água, e ele disse assim: o que é que me impede de ser batizado? Provavelmente ele escutou sobre João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. E aquilo ali mexeu com ele, como mexe comigo, como mexe com vocês. Aqueceu o coração dele. Ele disse: Jesus foi batizado, Jesus está batizando. Batizar é eu sair de uma vida antiga, e simboliza que eu estou vindo para uma nova vida. Eu quero essa vida, eu quero ser batizado agora. Agora, movimento, movimento, movimento. Não se perde tempo. Talvez a sua vida Deus esteja dizendo: eu preciso que você se movimente, eu preciso que você faça alguma coisa, eu preciso que você vire a chave, eu preciso que você saia do lugar, eu preciso que você faça, realize. Você precisa voar, você precisa ir mais distante, porque depois Filipe vai voar. Filipe andou, correu, entrou na carruagem, e já já ele vai voar. Jesus quer fazer você voar, mas você está travada. Sai do sofá, sai da cadeira. Você precisa agir. E ele disse: eu quero ser batizado. O que me impede de ser batizado agora? Agora. E Filipe desceu com ele, e eles foram, e ele batizou na hora, na mesma hora. Vocês entendem como isso é rico, como isso é profundo? Que amor é esse? Se você se movimenta, Deus pode fazer naquele momento a mudança, a virada da chave, aquilo que faltava para restaurar o teu casamento. Você só precisa se movimentar. Talvez você é desempregado, o grosso, o marido bruto. Talvez você é o filho ruim, que não visita os pais. Aquela mulher solteira que só reclama. Você precisa se movimentar. Você precisa de um riacho para você ser batizado. E quando você olhar para um riacho, quando você olhar para a sua oportunidade, você precisa dizer assim: o que é que me impede? O que é que me impede? Esse texto tem exatamente essa palavra. O que é que me impede? Tudo isso é tesouro, é rico. Ele poderia dizer: me batize agora, mas ele diz: o que é que me impede de ser batizado? Porque eles viram um riacho e eles foram batizados. Ele foi batizado. E a palavra nos diz que assim que aconteceu o batismo, Filipe foi arrebatado. Filipe foi arrebatado. Dê glória a Deus aí. Isso é o resumo da nossa vida. Esse texto é o resumo da nossa vida. Primeiro você caminha, depois você corre, depois você é transportado em carruagens, e depois você voa. E depois você voa.
Primeiro você anda, às vezes cego, sozinha, no deserto, sem muito motivo, sem para quê? Que ministério eu vou servir? O que eu vou fazer nessa igreja, meu Deus? Nem jovem eu sou. Ah, meu Deus, meu casamento é ruim, para que eu vou no encontro de casais? Vai ter um momento que todo mundo vai ser carinhoso. Ele não é carinhoso comigo. Você precisa andar, e depois você precisa correr, porque a caminhada tem uma carruagem lá na frente, a mudança está lá, o propósito está lá, e Deus bota ela bem ali para que você corra, para que ela tenha gosto, sabor, para que ela seja desfrutada. Essa carruagem foi desfrutada por Filipe. Sabe por quê? Porque ele correu. Ele primeiro andou, depois ele correu para chegar na carruagem. O propósito, quando ele viu o propósito estava dizendo o seguinte: não murmure, porque Jesus não murmurou, porque Jesus foi para os seus tosqueadores em silêncio. O propósito de Jesus era se movimentar. E ele correu, e houve um convite: agora desfruta da carruagem. Quem não quer desfrutar da carruagem? Eu quero. Persiga a bênção e depois desfrute dela. Isso é maravilhoso. Você correu, você andou, agora vai na carruagem. Vamos nessa. Desfruta, batiza a gente, prega para pessoas, leva a palavra de Deus, seja significante, seja importante para alguém, cuide de alguém. Eu tenho uma palavra que nunca sai da minha boca. Quando alguém reclama alguma coisa, eu digo: quantas pessoas você cuida? Pastora pode comprovar que eu digo isso sempre. Fulano, quantas pessoas você cuida? Quantas da minha família não está fazendo nada? Nada. Nada. Cuidar da sua família é o básico. Você precisa cuidar de gente. Você precisa ter um WhatsApp lotado de gente pedindo ajuda, porque tem gente quebrada, partida pela metade, desesperada em suas carruagens, sem entender nada, nada. Elas leem, mas aquilo ali passa pelos olhos delas e elas não enxergam, porque elas estão quebradas. Mas só vai chegar na carruagem quem corre. Só vai chegar na carruagem quem corre. Porque quando você entra na carruagem e você assume o seu papel, que é cuidar de pessoas, que é pregar, que é batizar, que é fazer o propósito, você vai voar. Você vai voar. E dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos ver irmãos e irmãs voando. Voando. E aí tem gente que pergunta: por que a sombra do discípulo curava? Por que ele tinha autoridade suficiente para chegar e impor as mãos e os demônios caírem? Em meu nome vocês farão coisas maiores. Em que momento? Grato bem. O culto é de movimento. Então vocês já sabem, o pastor é movimento puro aqui. Você precisa se movimentar. E logo, e hoje, e agora, e hoje à noite, e terça, e segunda, tem um propósito para a sua vida. Deixa de ser alguém reclamão. Deixa de ser alguém que está todo ano chorando, prometendo a mudança que não vai fazer. Deixe disso. Cresça. Deixa de ficar dizendo: ano que vem, 2025, é o ano da virada. Vou servir a Deus. Eu só preciso mudar de ambiente. A Ágape não é mais o meu lugar. Não é. Lá na igreja, que é lotada, abarrotada, pastor top, aí eu vou ser um vaso. Aqui não. Aqui não. Não foi uma estrada asfaltada, não foi uma Lamborghini, foi uma estrada desértica, no escuro,
sem propósito, para encontrar uma carruagem com um homem eunuco africano dentro dela, lendo um livro que ele não entendia nada. Foi um batismo no meio de uma lagoa qualquer, mas foi a oportunidade de Filipe voar, ser arrebatado. O meu convite para a igreja Batista Ágape da Parquelândia é: você quer ver esses bancos lotados? Você quer ver o seu ministério voar? Você quer ver a sua vida começar a progredir? Você quer ir ao encontro das bênçãos que Deus tem para você, reservadas para você, e você pode alcançá-las em nome de Jesus? Você precisa se movimentar, porque se você não se movimentar, elas vão passar e você não vai mais encontrá-las. Aleluia! Eu creio nesse Deus poderoso. Eu creio numa igreja viva. Eu creio em homens e mulheres que entenderam essa palavra, que entenderam que é para elas que essa palavra era preparada hoje, forjada no meu coração. Não olhe para o vaso, olhe para o azeite e para o oleiro. Eles são importantes aqui. Poderia ter vindo da boca de qualquer pastor essa mensagem, mas você precisa se movimentar, meu irmão, minha irmã. Deixe dessa hipocrisia, que você já está cuidando de coisa demais, porque você cuida da sua casa. Isso é mentira, e você sabe que é. O meu trabalho demanda muito tempo. Mentira, mentira. Você gasta tempo com cultura inútil. Você gasta seu tempo com os doramas da vida, com besteira, com novela, com YouTube, com futebol, com racha, com coisa inútil. E o Senhor vai cobrar de você. Vai cobrar. A bênção vai passar e você não vai correr atrás da carruagem, e você não vai promover mudança na vida de pessoas. Se Filipe não tivesse corrido, aquele homem voltaria para a sua cidade, voltaria para os braços da rainha para trabalhar para ela, e talvez ele nunca tivesse desfrutado do novo nascimento. E um dia Filipe fosse cobrado, porque nós vamos ser cobrados. Você negou, você não fez, você murmurou. O texto estava dizendo que Jesus, como ovelha, não murmurou, e você murmura. Ai de você que reclama e fala, e se segura e se apoia nos anos que você passou sem fazer nada, sendo irrelevante. Não aceite isso em nome de Jesus. Trabalhe em prol da sua igreja, trabalhe para o reino de Deus. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Há toda uma estrutura ministerial de líderes apaixonados por Jesus, para você servir, para você aparecer, para você ser relevante mesmo, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Só precisa você sim. Então feche seus olhos e vamos orar por essa movimentação. Aleluia. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Ministério Louvor, pode vir. Chamar o Ministério Louvor lindo. Eu já estou rouco, como é que eu vou cantar hoje à noite? Sei lá. Essa palavra fez significado na sua vida? Seja sincero. Se essa palavra fez significado na sua vida, e você sentiu que o Espírito Santo está falando com você, eu convido você a vir aqui para frente. Venha para frente, porque nós vamos quebrar, chamar os nossos irmãos da liderança para orar junto com você. Nós vamos quebrar esse ciclo de inatividade hoje, em nome de Jesus. Nós teremos um novo momento nessa igreja, um novo avivamento, um novo sopro. Terão pessoas passando por aqui quebradas, mas nós vamos estar apresentando para ela a mudança de vida. Nós vamos estar amando essas pessoas, abraçando essas pessoas, cuidando dessas pessoas, orando por elas. Elas vão se sentir amadas, importantes, consertadas, e o reino de Deus vai crescer e avançar, porque nós estamos querendo voar. Nós queremos voar.
nós queremos voar. Jesus, nós queremos voar. Feche seus olhos e assuma esse compromisso. Senhor, Senhor, nós quebramos, Senhor, nesse momento, todo laço que aprisiona cada irmão aqui, Jesus, que nos torna, Senhor, pessoas que não se movimentam, pessoas que não sabem o seu propósito, pessoas que não atendem, Senhor, o teu chamado. Nós não queremos isso, nós não aceitamos isso, nós não queremos mais isso. Nós queremos, Senhor, voar. Nós entendemos que precisamos caminhar, precisamos que entendemos correr, Jesus. Nós queremos chegar na mudança plena da nossa vida. Nós queremos chegar no melhor que tu tens reservado para nós. Nós queremos, Senhor, ser arrebatados em espírito e vivenciar carruagens, que é o que tu tens reservado